doido que meu bigode... Começou a gravar. Vamos lá, né? Tá gravando, tá gravando? Tá gravando, enfim. Boa noite, meu povo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Não é? Boa noite a todas. Beleza? Bom, vamos começar nossa aula, pessoal. Continuando a pegada que a gente estava vendo na semana passada, né? Do Brasil Colônia. Beleza? Então, a gente viu nisso, do Brasil Colônia, a questão do plantation, né? O Brasil vai ser uma monocultura, escravista, latifundiária, e vimos também a questão do período pré-colonial. O que foi o período pré-colonial? Foi o período em que o Brasil fez a exploração do pau-brasil através da mão de obra indígena, que era conseguida através do escambo, que até eu falei, eles davam um pente, davam um pente, um balde, um porta-retrato para o índio ficava, uau! Nossa, é a nova Ferrari do ano, né? Não entendiam o valor daquelas coisas. Beleza? E aí trabalhavam. Mas houve-se a necessidade de se colonizar o Brasil. Por quê, meu povo? Porque tinham medo de que outras nações se apossassem daquelas terras. Então você vai ter a França tendo uma amizade muito grande aqui com os índios do Ceará e do Rio Grande do Norte. E aí Portugal ficou com o brioco que não passava o Wi-Fi. Ou a gente coloniza, ou a gente vai perder o Brasil, né, para essas outras nações. Então hoje a gente vai falar da continuidade, beleza? Como foi que Portugal administrou, né? E aí eu já coloquei, só lembrando para vocês, no Drive eu coloquei agora à tarde, 3 slides, beleza? Um que a gente já viu, esse que a gente está vendo agora e o próximo que a gente vai ver. Então, coloquei lá um material gigantesco lá. 3 slides, bem completinho para vocês, já estão lá no Drive, lá na parte de história. Beleza? Então, qual foi o modelo que Portugal escolheu para administrar o Brasil? Eles decidiram colonizar, né? E aí o que é que eles vão fazer para administrar o Brasil? A gente vai dividir o Brasil em quê? Em capitanias, em estados, em províncias. Como é que a gente vai mandar no Brasil? E o modelo escolhido é o das capitanias hereditárias. Vocês já estão mais bonitos de que já são de estudar sobre as capitanias hereditárias. São hereditárias porque, a priori, passavam de pai para filhos. Beleza? E aqui onde entra uma questão interessante, pessoal. Aqui, nos livros, a gente vê muito esse modelo aqui de capitanias hereditárias, né? Mas alguns estudos dizem que as capitanias hereditárias elas foram divididas dessa maneira aqui, ó, onde algumas capitanias estão na horizontal e outras estão na vertical, ok, pessoal? Então, a maneira correta em que as capitanias eram distribuídas eram essa aqui, ó, foi essa daqui, essa era a pegada oficial das capitanias hereditárias. Ok? De acordo com novas descobertas, então, como nada na história é exato, a gente acreditava que era tudo assim, né? Mas aí nós vamos ter, oficialmente, a divisão foi dessa maneira aqui, com capitanias horizontais e capitanias divididas na verticalidade. Beleza? Do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2, enfim. Beleza, pessoal? Então, só a nível de curiosidade aqui para a gente, como as coisas já deram uma mudada, beleza? Então, novas descobertas fizeram com que a divisão das capitanias elas sejam apresentadas dessa maneira aqui. Mas vamos lá. As capitanias, elas não deram certo, pessoal. As capitanias não deram certo. Por quê? Só voltar aqui na parte das capitanias. Elas eram muito longe de Portugal, então, muitos desses donos aqui, João de Barros, Duarte Coelho, Francisco Pereira de Coutinho, Jorge... Aqui eram os donatários, pessoal. Aquela galera que ganhava o direito, né, de ter essa capitania. Né? Ganhava a carta de doação, o foral, que tinha os seus direitos, os seus deveres. Só que muitos deles acharam muito caro vir embora de Portugal para o Brasil para poder colonizar. Muitos deles não vieram nem aqui. Então, se você pegar aí a capitania do Rio Grande do Norte, essa nossa, João de Barros e Ares da Cunha, vieram aqui quase 60 anos depois de receber, né? João de Barros veio uma primeira tentativa, não conseguiu, foi expulso pelos índios, veio uma segunda vez, o filho dele faleceu,
Aí Ares da Cunha veio uma vez, o navio afundou, sabe? Então, tudo acontecia para que a colonização do Rio Grande do Norte não desse certo. Até que em 1595, um soldado português muito valente veio e conseguiu botar os índios que ficavam na costa, ali onde é Natal atualmente, para correr, e aí começou-se o Rio Grande do Norte. Mas as capitanias, elas não deram certo. Por quê? Porque eram muito distantes da capital, tinham os ataques indígenas, né? E nem sempre o solo era tão bom em uma como era bom em outra. Mas tem as exceções. Quais são as exceções? Nós temos duas capitanias que deram certo. Nós temos aqui a capitania de São Vicente, né? A capitania de São Vicente, que atualmente vai ser onde é a região de São Paulo, e a capitania de Pernambuco. Essas duas aqui, pessoal, vão prosperar. Então, de todas as 15 capitanias, apenas duas foram para frente. A de Eduardo Coelho e a de Martim Afonso de Souza, o cara que veio em 1531 para colonizar o Brasil. Então, só duas deram certo. Principalmente a de Pernambuco, porque por causa da plantação de cana-de-açúcar. Pernambuco vai ser a maior fábrica de açúcar do mundo durante alguns anos, digamos assim. A maior fábrica, o maior polo de produção de cana-de-açúcar vai ser Pernambuco. Tanto que todo o resto do Nordeste vai ser atrelado a Pernambuco. Não sei se vocês sabem disso, né? É só uma curiosidade. Até 1799, o Ceará era de Pernambuco. Até 1799, um dia desse, né? O Ceará era de Pernambuco. O Rio Grande do Norte vai ficar aí menos tempo, por quê? Porque já em 1605 funda-se a capital natal, né? Fortaleza não, teve muitos ataques no Forte de São Sebastião, né? E aí por isso que atrasou mais. Mas até 1799, o Ceará era mandado por Pernambuco. Só para você ter noção, o Pernambuco se tornou tipo o polo da região, quem mandava mesmo em todo aquele contexto. Bruno, Ok? Oi, pode falar. licença. Fica à Só essa vontade. parte do Brasil foi dividida e o resto não foi, não. Porque o resto era da Espanha, né? Você tem que lembrar que o Brasil tinha o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia a América entre Portugal e Espanha. Então, o que a gente tem no lado esquerdo do mapa, depois da linha, é só da Espanha. Portugal não podia mexer. Aí, para cá, né, da linha para o litoral, da linha para o leste, aí você as terras de Portugal, ok? Então, Portugal só tinha isso aqui. Isso aqui era de Portugal. O resto do Brasil e da América era tudo da Espanha. Por isso que a divisão, Alberto, é só isso aqui, ó. Então, o Brasil não tinha, Portugal não tinha o direito, Brasil não, né? Portugal não tinha o direito de mexer nessas terras, porque era tudo da Espanha. Ok? Por causa do Tratado de Tordesilhas. Mas depois o tratado vai ser desrespeitado, tipo, não vai acontecer a União Ibérica, e o rei da Espanha vai ser o rei de Portugal também, então tudo que é da Espanha e de Portugal, que é de Portugal vai ser da Espanha, aí o Tratado de Tordesilhas vai para o Beleléu, não vai valer mais de porcaria nenhuma. Mas isso é daqui a alguns anos, né? Não agora aqui no que a gente está falando. E aí, como as capitanias hereditárias não deram certo, aí Portugal pensou, bom, se dividir o Brasil em 15 governos não deu certo, por que a gente não cria um governo geral? Entenda, dividir o Brasil em 15 governadores, cada donatário ali com cada donatário com sua terra mandando, criando suas leis, não deram certo, por que a gente não centraliza? A palavra correta é essa. Por que a gente não centraliza a administração do Brasil na mão de apenas um homem? É daí que surge a ideia do governo geral. Então, o segundo modelo administrativo imposto por Portugal no Brasil será dos governos gerais. O primeiro foi o das capitanias hereditárias. Não deram certo porque só duas prosperaram. Mudaram das capitanias, ter um monte de donatário mandando, agora não. A divisão territorial das capitanias ainda vai existir. Tipo assim, Rio Grande do Norte, esse aquele pedacinho, São Vicente, Pernambuco, tudo ali vai continuar a divisão, mas quem vai mandar, não. Agora, Portugal
vai mandar uma pessoa para governar todo o Brasil. Em vez de ter cada donatário mandando, né, criando suas leis, agora vai vir uma pessoa que vai centralizar tudo na sua mão. Beleza? E aí, essa é a ideia dos governadores gerais. É como se fosse um presidente. Entenda o governador geral como um presidente. Beleza? Então, não deu certo dividir em 15, coloque tudo na mão de um homem. Ok? Nosso primeiro governador geral, o querido Tomé de Souza. Tem alguém aí que tem Souza no sobrenome? Meu nome tem Souza, o meu último nome é Souza, Souza com Z. Quem trouxe a palavra Souza, o sobrenome Souza para o Brasil, foi Tomé de Souza, né? Esse Souza com Z aqui, né? Que é de origem judaica. Okay? Então, se você tem Souza com Z no sobrenome, se você puxar aí 500 anos da história da sua família, vai esbarrar em Tomé de Souza. Ok? Só uma curiosidade. Eu tenho algumas outras curiosidades a respeito de nome, depois eu falo para vocês. Vocês vão achar bem interessante para vocês analisar o sobrenome de vocês. Ele fala muito sobre a origem da família de vocês. Ok? Então, vamos lá. Tinha o governador geral e tinha outros cargos abaixo dele para ajudar ele na administração. Então, na justiça, né, para ser o poder judiciário, tinha o ouvidor-mor, que é como se fosse um juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Tinha o provedor-mor, que era o responsável pela cobrança de imposto, né, pela tesouraria, para cuidar do dinheiro que entrava no governo. E tinha o capitão-mor, que era como se fosse o chefe do exército, responsável pela defesa do Brasil. Então, tinha o governador-geral, mas tinha pessoas auxiliando na justiça, o ouvidor-mor, na cobrança de imposto, mexendo com dinheiro, o provedor-mor e na defesa, o capitão-mor. A capital do Brasil será escolhida Salvador, então a nossa primeira capital vai ser Salvador, que hoje é a capital da Bahia. Ok? Então vamos lá. O que é que Tomé de Souza vai fazer aí? Vai criar a nossa primeira capital, preste atenção, então ele vai governar de 1549 a 1553. Beleza? O que é que ele vai fazer? Funda a nossa primeira capital, porque ele tinha que ter uma cidade para morar, né? Ele tinha que ter uma cidade para fazer. O poder vai emanar nessa cidade para o resto do território brasileiro. É Salvador que ele vai escolher, beleza? Vai doar terras, ou seja, né, doar as Seis Marias, como eu falei antes, vai doar as Seis Marias. Na aula passada eu expliquei o que é as Seis Marias. São os lotes de terra para você impulsionar a colonização. Vai fazer engenhos, né? Tem que botar o Brasil para produzir alguma coisa para ter lucro para a sua metrópole. Criação do primeiro bispado, ou seja, vai trazer padres, né, para organizar as igrejas, tem a questão dos bispos, cardeais, tem que organizar a Igreja Católica dentro do Brasil. E é dentro do governo de Tomé de Souza que vai vir os jesuítas, frutos num processo que a gente falou na aula passada, que foi o da Contra-Reforma. Né? Então, a Igreja Católica, vendo que o protestantismo estava crescendo muito, cria-se os jesuítas para espalhar, eram os soldados de Cristo, né? Para espalhar a doutrina católica por onde Portugal e Espanha descobrissem. Ok, pessoal? Pessoal, novamente eu peço desculpa pela minha voz, porque na hora do serendio já tarde, subiu uma mormaça aqui no quarto e a garganta ficou assim, beleza? Então não reparem não, hoje eu não estou com a voz galante. Beleza, Tomé de Souza foi o primeiro. Sai em 1553, aí entra Duarte da Costa. Duarte da Costa vai pegar 53 até 1558. Ok? Lembra daqueles dois livros que eu mostrei para vocês, né, na aula passada? O primeiro livro destrincha a vida desses governadores gerais. Fala, assim, tudo sobre a vida deles. Então, quem quer se aprofundar na história do Brasil, eu recomendo demais aqueles dois livros, 1565 e 1882. Então, segundo governador geral, Duarte da Costa, de 53 a 58. O que é que ele vai fazer? Atritos. Preste atenção nisso, porque ao longo da aula eu vou falar, acho que umas 4 vezes sobre essa briga aqui. Atritos entre quem, Bruno? Colonos
e jesuítas. Aí você fica, pelo amor de Deus. Por que que os colonos, por que que os fazendeiros, por que que os homens europeus que moram no Brasil, que estão colonizando, vão brigar com os pobres dos padres? Porque qual é a lógica dessa briga? Pessoal, a briga era tão grande que o bispo do Brasil, ou seja, o cara que liderava a Igreja Católica, vai brigar com o Duarte da Costa. Né? Vai brigar com o Duarte da Costa. Por quê? Qual é o cerne dessa briga? É os índios. A palavra-chave para você entender essa briga entre colonos e jesuítas, Duarte da Costa e os bispos brasileiros eram os jesuítas. Por quê? Porque os colonos, os fazendeiros, né, aqui do Brasil, os donos de engenho, ainda não tinham mão de obra escrava que vinha lá da África. Então, eles precisavam de pessoas para trabalhar nas suas fazendas. Qual foi a solução que eles encontraram? Escravizar os índios. Então, os colonos, prestem atenção. Os colonos, os colonos queriam escravizar os índios. Os colonos. Mas os jesuítas não. Os jesuítas queriam catequizar os índios. Então, o que estava acontecendo? O jesuíta ia na aldeia, convertia os índios ao catolicismo, levava para um aldeamento, para uma missão, que era como se fosse uma grande escola, onde o índio ia aprender a ler, a cantar os hinos na igreja, a orar e tudo. De repente chegava um monte de fazendeiro armado, amarrava os padres, pegavam todos os índios lá e levavam para escravizar. Então, houve essas duas abordagens. Colonos, fazendeiros, queriam escravizar os índios, e os jesuítas não. Não, índio não é para ser escravizado, o índio é um ser puro, eles nunca tinham ouvido falar de Deus, da Bíblia, de nada. Então, eles não têm culpa nenhuma de não acreditar em Deus. Então, eles não merecem ser escravizados, eles merecem ser catequizados. Então, a briga aconteceu por causa disso, pessoal. O governador e os colonos, os comerciantes e fazendeiros queriam escravizar os índios, os jesuítas e os bispos não queriam permitir isso. A briga foi tão grande, que vai chegar um momento em que os jesuítas serão expulsos do Brasil. Então, preste atenção, essa briga de interesse em relação ao índio, se escraviza, se catequiza, vai ser tão grande que os jesuítas serão expulsos do Brasil por alguns anos. Para quê? Para que a escravidão indígena pudesse rolar à solta. Ok? Então, uma das coisas que vai mais marcar o governo Eduardo da Costa vai ser o atrito entre os colonos e os jesuítas em relação ao tratamento que se dava aos índios. Beleza? O Enem já cobrou essa briga. Então, por isso que eu estou explicando bem explicadinho. Porque o Enem, alguns anos atrás, soltou uma questão justamente sobre essa treta aí entre colonos e jesuítas, esse jogo de interesse. É também durante o governo do Eduardo da Costa que nós vamos ter as invasões à França, né? Aqui a França irá invadir o Rio de Janeiro. Tem um filme, pessoal, me lembrei agora, tem um filme que retrata a invasão dos franceses ao Rio de Janeiro. O nome do filme é Vermelho Brasil. O nome do filme é Vermelho Brasil. Se eu não me engano, tem no YouTube esse filme de graça para você assistir. É um filme que vai retratar de uma maneira muito fidedigna essa tentativa dos franceses criar uma colônia na Baía da Guanabara. Ok, pessoal? Então, quem puder assistir, tirar um tempinho, é um filme muito massa. Vocês vão entender. Pensa no filme legal? Eu sempre passo para os alunos lá no Gerson Lopes. Vermelho Brasil, o nome do filme. Eu acredito que seja Vermelho Brasil. Depois eu confiro e mando lá no grupo para vocês. Ok? Então, é durante o governo do Eduardo da Costa que os franceses vão se instalar na Baía da Guanabara. Serão expulsos pelo próximo governador geral, que é Mendes Sá. Então, o próximo governador geral do Brasil é Mendes Sá. Naqueles livros lá que eu li, o cara passa o livro todo falando bem da família de Sá. Essa família de Sá vai ser uma das famílias que mais influenciou na construção do Brasil. Era a família mais poderosa no Brasil naquele momento. Ok?
eram poderosos aqui, eram poderosos na Europa, então família muito influente. E aí vem Mendes Sá. O que, é que ele vai fazer? Ele vai expulsar os franceses, né? Vai expulsar os franceses. É o sobrinho dele que vai fundar o Rio de Janeiro. A família de Sá vai fundar o Rio de Janeiro, outros parentes dos de Sá vão fundar São Paulo. Você vê como a família de Sá está intrinsecamente ligada à história do Brasil. Então, eles vão restabelecer a paz interna, por quê? Porque vão expulsar os franceses do Rio de Janeiro, vão massacrar índios, onde tinha índio tentando romper essa colonização. Eles irão massacrar, essa é a palavra, né? Eles irão massacrar, ok? Nas cidades que vão se formando, né, para atuar, nós temos o governador-geral, como o seu presidente, nós temos aqueles cargos, o ouvidor-mor, o providor-mor, o capitão-mor, que são seus auxiliares, mas em cada cidade tinha que ter uma prefeitura. Só que naquela época não se chamava de prefeitura, pessoal. Não se chamava de prefeitura. Naquela época se chamava de câmaras municipais. Então, cada cidade vai ter a sua própria Câmara Municipal. Quando a cidade ganhava o título de vila, ela tinha que ter a sua Câmara Municipal, ou seja, ela tinha que ter o seu lugar onde ficava os seus administradores, né, os seus vereadores, né, eu nem sei como é que eles chamavam naquela época, mas tinha os seus políticos, os homens mais ricos da cidade estavam lá para tomar suas decisões. As câmaras municipais serviam tanto para governar, e também tinha um dos andares que era a cadeia. Então, a cadeia de cada cidade era junto com as câmaras municipais. Se você olhar para a prefeitura de Apodi, você vai ver que a prefeitura de Apodi tem uns gradeados bem, parece coisa de cadeia mesmo, nas janelas laterais. Por quê? Porque isso vem de um costume colonial, de que as câmaras municipais, elas eram tanto administrativas como também presídios. Isso era em todas as cidades. Tinha essas duas funções. Né? Em cima governava-se e embaixo prendia a galera que cometia algum crime. Ok? Então, os homens bons que faziam parte e governavam através das câmaras municipais. Quem eram os homens bons? Eram os homens brancos, né? Porque não podia ser índio, não podia ser negro, né? Tinha que ser de sangue europeu, né? Ricos, proprietários de terras. E os homens mais ricos de cada cidade assumiam a Câmara Municipal para eles dar as rédeas, falando do município. Quem dava as rédeas no Brasil? O governador-geral. Ok? Era o governador-geral que dava as rédeas. Beleza? Seguinte, só com uma aguinha aqui para a garganta dar uma lubrificada. Seguindo, pessoal. Ó, isso aqui é só para a gente ter uma noção de como foi dividido o Brasil ao longo do tempo. De 1573 a 1578, Portugal inventou dividir o Brasil em duas partes. Né? Governo do Norte, com a capital em Salvador, e governo do Sul, mas durou pouquíssimos anos. Você está vendo, de 73 a 78. Né? Depois eles voltam com o governo geral mesmo, assim, um governador para tudo, e não dois governadores. Sim, só uma curiosidade. O quarto governador-geral do Brasil, quando ele estava vindo para o Brasil, o navio dele foi atacado por piratas e ele foi morto. Então, nós não tivemos o quarto governador-geral enviado para Portugal. Depois que outra pessoa da família de Sá assumiu. O nosso quarto governador-geral que foi enviado por Portugal foi assassinado no meio do oceano. Okay? Então, só uma curiosidade aí. Por isso que os livros só vão falar dos três primeiros, ok? É sempre esses três primeiros. Lá da Corta de Sá, ok, pessoal? Então, nunca vai falar, todos os governadores gerais. O Enem não vai cobrar todos. É os três primeiros. Beleza? O quarto foi assassinado por piratas. Aí, a família de Sá que vai tendo as sucessões de governadores gerais aqui no Brasil. Mas o Enem só vai cobrar esses três aí. Beleza? Vai cobrar Tomé de Souza, Eduardo da Costa e Mendes Sá. Não se preocupe. Estudando aí o que esses três fizeram, de boa. Não precisa saber o resto, como é que vai ser, não. Porque a gente vai olhar o Brasil de uma maneira mais global. Beleza? Ó,
Outras divisões que vai ter aí, de 1621 a 1724. Né? Vai ter o Estado do Brasil, que era essa parte verde aqui, uma outra divisão, né? A parte onde se produzia a cana-de-açúcar, e uma outra parte com a capital, lá em São Luís, cidade fundada por franceses. Né? Mas essa divisão aí é só Portugal tentando ver como é que embalava a administração dentro do Brasil. Dividia assim, aí divide o Brasil em dois, divide o Brasil em três. Isso aqui, estou mostrando só para mostrar, mas acredito que o Enem não vai cobrar isso não. Mas como teve, estou mostrando aqui para vocês. Essas divisões aí que nem sempre o livro vai mostrar. Beleza? E aí a gente chega na parte legal, nas invasões francesas. Vocês lembram muito bem na aula passada que eu falei da relação dos franceses com os índios do Rio Grande do Norte, dos índios do Ceará, até que os franceses cristianizaram os índios para serem calvinistas, para serem crentes. Os padres chegaram lá para catequizar e os índios já estavam, né? Nós estamos aqui com a Bíblia, que nós somos tudo de Deus, tudo predestinado a salvação, Deus poderoso. Então, os índios já conheciam, já. Então, os franceses já pelejavam, já entraram no Brasil, já ó, desde muito, muito tempo. Beleza? E aí, eles se acharam no direito de, em um período em que o Rio de Janeiro não estava tão ocupado por Portugal, de invadir o Rio de Janeiro e construir uma colônia calvinista. Né? Essa tentativa aí de criar uma colônia no Rio de Janeiro, a gente vai chamar de França Antártica. Então, o nome do lugar onde eles depois foi numa ilhazinha dentro da Baía da Guanabara, eles se localizaram nessa ilha, fizeram um forte, né, e algumas casas. Eles vão chamar essa comunidade de França Antártica. Eram liderados pelo capitão Villagnon. Que era católico, mas ele trouxe um monte de crentes. Então, a maioria dos franceses que vieram com o capitão Villagnon para o Brasil para morar eram huguenotes. Né? Bruno, quem é huguenotes? Huguenotes eram os crentes da França. Então, huguenotes era o nome que se dava aos protestantes franceses. Ok, pessoal? Então, os crentes da França eram os huguenotes, assim como os crentes da Inglaterra eram os puritanos. Beleza? Show de bola. Então, cada país eles tinha um nome para... Aqui no Brasil, crente é crente. Não tem para onde correr. Beleza? Então, surgindo lá da França, né, da perseguição religiosa, já que o calvinismo, o protestantismo era uma religião nova, o rei francês católico perseguia quem não era católico. Eles, vamos embora para um canto aí e criar uma comunidade livre, onde a gente possa exercer a nossa fé. Qual foi essa comunidade aí, esse lugar? O Rio de Janeiro. E aí, liderados pelo capitão Villagnon, eles vão chegar aqui, vai ter muita briga, porque Villagnon era bem católico, aí queria fazer a Eucaristia da maneira deles, aí os calvinistas, né, os huguenotes queriam fazer da maneira deles, nunca teve união, talvez por isso que não deu tão certo. Né? Vocês, ao assistir um filme, Vermelho Brasil, vocês vão entender melhor essa relação aí, não tem como eu falar os mínimos detalhes, mas assistam o filme, eu recomendo mesmo que vocês assistam o filme, vai fazer com que muito da nossa aula se fixe no juízo de vocês. Beleza? O nome do filme é Vermelho Brasil. O nome do filme é Vermelho Brasil. Tá aqui a capa do filme. Ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Tá aqui a capa do filme. Né? Dá para ver aí? Pronto, pesquisem aí esse filme, Vermelho Brasil. Beleza? Pronto. Vocês têm que assistir esse filme. Aí a aula de hoje vai ficar puta, meu irmão. Agora eu estou entendendo até melhor o filme, por causa das coisas que o Bruno falou. Show de bola. Recomendo, Vermelho Brasil. Não deixem de assistir. E aí, Portugal, quando sabe que tinha esses franceses querendo fazer uma comunidade que nem católico era, que Portugal era uma das nações católicas, nem católicos era, mandaram seus barquinhos de guerra, liderados por Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, né?
Estácio de Sá, né, vem com navios de guerra, vários canhões, e expulsa os franceses do Rio de Janeiro, com a ajuda dos índios Tamoios e Temiminós. Por quê? Porque os índios da região do Rio de Janeiro não se apegaram, não se afeiçoaram dos franceses. Ok? Não vão gostar, e aí Mendes Sá vai fazer um acordo com os índios, que depois, olha só como é as coisas, Mendes Sá usou os índios para expulsar os franceses, mas depois que os franceses foram expulsos, Mendes Sá dizimou várias e várias tribos na região da Guanabara, para que fosse feito ali o progresso do Rio de Janeiro, né? Casas e o comércio e tudo mais. Okay? Então, os índios que uma vez foram, digamos assim, parceiros, vão se tornar inimigos no futuro. Beleza? E aí, Estácio de Sá expulsa os franceses, que vão para uma segunda tentativa de governar, de dominar o Brasil. Essa agora lá no Maranhão. Ok? Essa agora no Maranhão. Vão ficar lá de 1612 até 1615. Se no Rio de Janeiro eles vão chamar a comunidade de França Antártica, no Maranhão eles vão chamar essa comunidade de França Equinocial. Okay? Vão chamar a comunidade de França Equinocial. Beleza? Então, cuidado para não confundir. Bruno, como é que eu posso... assim, eu evito de confundir França Equinocial e França Antártica. É só para você lembrar, pessoal. Nós temos aqui o mapa do Brasil. Né? E na parte de baixo fica o quê? A Antártica, né? O Rio de Janeiro fica aqui, ó. São Luís fica aqui. Então, o Rio de Janeiro é mais perto de quem? Da Antártica, do continente da Antártica. Então, a comunidade do Rio de Janeiro foi a França Antártica, né? E a de cima, que fica perto da linha do Equador, eles vão chamar de França Equinocial. Ok? Então, para não confundir, é só você lembrar que qual dos dois? São Luís ou Rio de Janeiro é mais próximo da Antártica? O Rio de Janeiro. Então, a comunidade do Rio de Janeiro era a França Antártica, a outra vai ser França Equinocial. Beleza? Vamos entrar no contexto da União Ibérica, que eu vou falar depois, mas só adiantando que foi a União Ibérica. Portugal tinha um rei, o rei morreu, não deixou herdeiros. O rei de Portugal não deixou herdeiros, Dom Sebastião. E o que é que vai acontecer? Felipe II, o rei da Espanha, vai dizer, Portugal está com o trono vazio. Eu vou pegar Portugal para mim. Ele junta suas tropas, invade Portugal e assume o trono português. Ele se acha no direito de fazer isso porque ele era primo do rei de Portugal. Né? Ele, eu sou o parente mais próximo dele. O cara não fez menino, não deixou herdeiro. Eu vou lá e vou pegar Portugal para mim. E aí, durante alguns anos, Portugal e Espanha serão como se fosse um reino unido, uma nação só. Beleza? Show de bola. Aí, como Portugal vai estar enfraquecido, porque quem vai mandar é a Espanha, a França vai dizer, Portugal está sendo governado por Felipe II. Felipe II não está nem para o Brasil. Não está nem para o Brasil não, Felipe II. Vamos aproveitar disso e vamos invadir o Brasil? Vamos invadir o Brasil. Então, a tentativa de invadir o Brasil pelo Maranhão foi um empreendimento oficial, ou seja, o próprio rei da França ordenou que acontecesse. O da França Antártica, no Rio de Janeiro, não era oficial. Capitão Vinagnon, com um monte de crente fugindo, vieram. Né? Não foi algo oficial da França. Né? Mas aqui não, na França Equinocial, no Maranhão, sim, era um empreendimento oficial da coroa francesa. A França que nunca respeitou o Tratado de Tordesilhas. Tem até uma frase do rei francês, não vou lembrar o nome do rei agora, mas é uma frase que tem alguns livros que ele sempre dizia: me mostre uma cláusula na Bíblia onde diz que o novo mundo deve ser só da França e de Portugal. Ele era revoltado com o Tratado de Tordesilhas. Como é que pode, meu irmão? Dois países ficar com aquela ruma de terra. Por que só eles têm? Por que? Eu não vou entender. Então eu vou invadir. E era assim que o governo francês pensava: vou desrespeitar o Tratado de Tordesilhas porque ele é uma injustiça. Não tem na Bíblia essa cláusula que diz que as novas terras descobertas pelo homem devem ser dadas apenas a Portugal e a França.
Beleza? E aí, eles vão fundar a atual capital do Maranhão, né? São Luís. Vão fundar São Luís. Mas aí serão expulsos pelo governo luso-espanhol, ou seja, o governo da União Ibérica, que era a União Luso, quer dizer Portugal, né? Português. Espanhol, da Espanha. Então, Felipe II sabe dessa invasão dos franceses, organiza um exército formado por tantos navios portugueses como navios espanhóis, que ele manda agora em tudo, e aí eles serão expulsos. Do, saindo aqui do Maranhão, os franceses só vão pegar os seus barquinhos e subir no mapa. E aí vão esbarrar onde hoje é a Guiana Francesa. Então, por isso que a Guiana Francesa existe. Porque os franceses foram expulsos de São Luís. Aí, então vamos sair aqui do território português? Vamos, né, Portugal tem isso aqui, vamos para além do Tratado de Tordesilhas, para ver se Portugal deixa a gente ficar. E aí foram para a Guiana Francesa, que era a terra da Espanha, e o Felipe II não se importou, e até hoje a Guiana Francesa é terra da França. Não sei se vocês sabem disso, mas até hoje a Guiana Francesa é terra da França. É uma colônia francesa em pleno século XXI, né, na América. Beleza? Outras nações vão invadir. As invasões inglesas. As inglesas, pessoal, vai se restringir muito a questão da pirataria, né? Os piratas e os corsários. Já expliquei para vocês a diferença de pirata e corsário. Pirata é quando você trabalha por conta própria, roubando os barcos dos outros. E corsário é o pirata que tem um aval da coroa para fazer isso. Ok? Então, a diferença do pirata para o corsário é que o corsário, digamos que ele é o oficial, o governo permite que ele faça isso. E o pirata é na pirataria mesmo, é na clandestinidade. Beleza? Então, os ingleses vão vir aqui muito para o Brasil, roubar riquezas de navios, sobretudo durante a União Ibérica, e também saquear cidades como Santos e Recife. Vão chegar e roubar coisas do comércio, roubar barcos, essas coisas. Pessoal, as invasões mesmo que fizeram a diferença no Brasil foi a holandesa, que a gente vai falar depois. As holandesas fizeram uma diferença muito grande. Porque os caras passaram 30 anos governando no Nordeste brasileiro. Beleza? Mas depois eu vou falar sobre as invasões holandesas. Essas sim o Enem gosta de cobrar. As inglesas nem tanto. Mas a invasão holandesa cai legal no Enem. Show? Ó, vocês têm alguma dúvida até agora, pessoal? A cantora Sandra de Sá. Eu não sei se Sandra de Sá deve ser da família deles aí, né? Puxando aí, puxar a origem, viu, Jefinho? Vai que Sandra de Sá seja mesmo da origem aí do Melissá. Mas quem tem Souza com Z, já vou adiantando, quem tem Souza com Z no nome é da origem de Tomé de Souza mesmo, ok? Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza, que eram parentes, eles que trouxeram esse sobrenome, e aí fazem milhares de meninos, esses meninos fazem milhares de meninos, porque o ser humano gosta de fazer enxerimento, e vai fazendo menino, e o Brasil foi se povoando. Claro que a gente não tem mais uma linhagem pura, por quê? Porque houve a mistura com os nativos, com os mestiços, com os negros, então todo brasileiro tem em seu sangue o sangue indígena, o sangue afro, o sangue europeu. O brasileiro ele tem uma misturada de sangue gigantesca. E Souza com S. Bom, o Souza com S, aí eu já não vou dizer que é de origem portuguesa. O Souza com S não é de origem colonial. O que tem a ver com a colônia do Brasil, Lucas, é o Souza com Z. Beleza? Só uma curiosidade para vocês aí. Eu estou vendo aqui o sobrenome de vocês. Quem tiver aí no sobrenome Pereira, preste atenção, quem tiver Pereira, Oliveira, Figueira, Pinheiro, quem tiver esses nomes no sobrenome, né, Oliveira, Pinheiro, Figueira, Oliveira, Pereira, quem tiver, pessoal, é de origem judaica. Tem tudo para ser de origem judaica. Por quê, Bruno? Porque os judeus, quando vinham fugidos
fugindo da perseguição católica na Europa, vinham de base e vinham aqui para o Brasil, ok? E para esconder o sobrenome hebraico, que era Ramalá, sei lá, aquelas palavras lá deles, né? No hebraico, o que eles faziam? Eles colocavam o nome de plantas nativas aqui do Brasil. Então, o Oliveira, o Pereira, né? O Pinheiro. Então, se você tem nomes, sobrenomes, nome de árvores, você tem quase certeza você ter origem judaica, beleza? Então, o meu nome, os meus dois últimos nomes é Pereira de Souza. Então, eu sou de origem judaica e também de origem portuguesa. Né? Ou seja, a origem da minha família é dos cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Eram os judeus que moravam na região de Portugal, que se converteram ao catolicismo. E aí vieram embora para o Brasil. Então, o Brasil, basicamente, foi esses colonos portugueses que vieram para o Brasil, a maioria deles eram cristãos novos, ou seja, eram antigos judeus que, para fugir da perseguição, se tornaram católicos. Aí vieram para o Brasil para colonizar. Era um povo que tinha muito dinheiro e aí vinham aqui para o Brasil. Pois é, Alberto, quase todo mundo tem oliveira. Aqui no Nordeste, o oliveira é muito forte. Por quê? Porque os judeus vinham basicamente aqui para o Nordeste. Você quer que eu prove que no Nordeste tem uma cultura muito forte judaica aqui, além dos sobrenomes? A forma em que a gente enterra os nossos defuntos. Aqueles túmulos quadrados. Você vai no cemitério, você vê os túmulos, né? Não os quadradão, né? Os cubos de concreto, né? De mármore. Aquilo ali, pessoal, é o modelo judaico de cemitério. O modelo que você encontra em Apodi e no Nordeste brasileiro todinho é o modelo judaico. Ok? É o modelo judaico. Luanderson Silva também é português, beleza? É de origem portuguesa. Oliveira vai ser judaico. Então, com certeza, a origem da sua família é de um cristão novo. É de um judeu que teve que se converter ao cristianismo para fugir da perseguição. Então, o formato dos nossos cemitérios é a prova de que há 200, 300 anos atrás, quando os judeus começaram a chegar aqui, a nossa cultura foi mudada pelos costumes dele. Porque até o modelo dos nossos cemitérios é o modelo judeu. E outra coisa para provar o que eu estou dizendo. A cultura de colocar uma cruz onde a pessoa morre, você vai viajar, você vê lá da estrada uma cruz, duas, né? Então, essa cultura de colocar uma cruz onde as pessoas morrem de acidente é cultura judaica também. Beleza? Isso não é católico. Só que, com o passar do tempo, o catolicismo, o cristianismo se apegou. Hoje, todo católico é enterrado em um cemitério que tem um modelo judaico. E quando um católico, um crente, um protestante morre, a gente coloca uma cruz, né, lá no local do acidente. Isso é um costume cristão, mas que surgiu através dos judeus. Então, já dei duas provas aí de que o Nordeste é muito influenciado pela cultura judaica. Então, por isso que tem muitos oliveiras, muitos pereiros, muitos pinheiros, né, aqui no Nordeste brasileiro, no sobrenome. Outra dica, Henrique Eduardo, o meu é Rosário. Sabe alguma coisa a respeito do Rosário? Com certeza é de português, porque o Rosário é um símbolo católico, é um símbolo, então é de alguém português ligado à Igreja Católica. Então, se puxar, vai ser de alguém ou de origem escrava, beleza? Por quê? Porque os escravos, quando eles vinham para o Brasil, vocês sabem disso, os escravos, quando eles eram capturados lá na África, antes de embarcar nos navios para vir para o Brasil, eles eram batizados como católicos. Então, eles tinham que mudar o nome. Então, eles tinham um nome africano, sei lá, Takatulukutu, naquela língua africana, e eles tinham que colocar nomes, um nome aportuguesado. E aí os povos, bota que nome. Aí eles lembravam que os portugueses eram cristãos, né? E tudo muito relacionado ao cristianismo. Aí o que é que acontece? Hoje, as pessoas que têm os seus sobrenomes, dos anjos, dos santos, nascimento,
é quase 100% de serem pessoas de origem escrava, que têm sua linhagem, na origem da sua família, pessoas que vieram da África para ser escravos. Então, dos anjos, dos santos, do nascimento, é quase 100% de certeza de serem pessoas de origem escrava. Você pode olhar, Milton Nascimento, o nome de Pelé, né? Dos Santos, do Nascimento. A maioria, artistas, pessoas negras aqui no Brasil, tem dos Anjos, dos Santos ou do Nascimento. Okay? Por quê? Porque era a maneira era a maneira dos escravos ter que escolher um nome muito rápido, já que eles eram obrigados a se converter ao catolicismo e eram batizados, mesmo que não quisessem. Eles colocavam, bota aí dos anjos, bota aí dos santos, nascimento de Jesus, uma coisa assim, sabe? Então, vem disso. Beleza? Então, só a nível de curiosidade, vocês olharam sobre o nome de uma pessoa, vocês vão ter uma informação legal para passar. Henrique pesquisou, eu pesquisei aqui e diz o seguinte: provavelmente surgiu na Espanha, por conta de Nossa Senhora do Rosário, designado da Virgem Maria. Quer dizer, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o catolicismo, né? Portugal e Espanha, as duas nações católicas, então tinha que ter a ver com o catolicismo. O Rosário é um símbolo, né? Aqui no Brasil, a influência religiosa é gigantesca demais nos nomes das coisas. A praia de Copacabana, vocês sabem, Copacabana, pessoal, vem no nome de uma santa, né? De uma santa que tinha lá no Chile, Copacabana, que era o nome vindo já da língua dos incas. Aí eles traduziram para o português, para o espanhol, ficou Copacabana, que era uma deusa. E aí eles fizeram aquele sincretismo religioso. Não é mais a deusa, não. É Santa Maria. Então, Copacabana era o nome que deu a Copacabana, a praia de Copacabana, né? Porque veio um cara lá da Argentina com a imagem dessa santa, Copacabana, ele pegou lá do Chile e aí botaram o nome da praia em homenagem a essa imagem dessa santa. Porque você vê como, se fosse aprofundar no nome das coisas, a gente vai gastar muito tempo. Beleza, pessoal? Então, não entendi até agora, né? Alguma dúvida? Essas partes dos nomes não vai cair no Enem, mas eu fui falando aí que eu acho que vocês gostam dessas curiosidades, para deixar a aula menos chata. Então, vamos seguindo. Ó, agora vamos falar sobre a economia colonial. Ainda temos aí, basicamente, 15 minutos, mas dá para a gente conversar a respeito da economia colonial. Já falei alguns pontos principais a respeito dela, ok? Nós vamos ser uma monocultura, né? Ou seja, nós vamos privilegiar um produto, que é a cana-de-açúcar, okay? A nossa mão de obra vai ser escrava. Essa produção é para exportação, ou seja, o Brasil não tinha mercado consumidor para consumir todas essas coisas que eram produzidas aqui. Beleza? Mas vamos lá. Características da economia colonial. Características da economia colonial. A produção econômica no Brasil foi organizada para atender o mercado externo. Ou seja, quando eles pensaram em escolher a cana-de-açúcar como combustível econômico do Brasil, eles não estavam preocupados se o Brasil ia ficar rico, não. Portugal não tinha essa preocupação, meu povo. Portugal queria ficar rico às custas do Brasil. Então, o Brasil era apenas a terra para se plantar. Então, tinha que atender o mercado externo. Era pensando fora e não pensando no desenvolvimento da terra de Brasília. Conforme o Pacto Colonial, ou seja, o Pacto Colonial é aquele acordo entre Brasil e Portugal que todo o lucro da colônia tem que ir para a sua metrópole. Ou seja, o Brasil tem que sempre dar lucro a Portugal. Então, conforme o Pacto Colonial, o Brasil tinha que se dedicar à agricultura tropical ou à atividade extrativa. A agricultura tropical com a cana-de-açúcar, a atividade extrativa com a mineração, né? Principalmente. Já vai ser encontrado ouro no Brasil, né? E aí os sonhos de Portugal, de que o Brasil se transformasse na sua galinha de ouro, vai se realizar. Beleza? Era proibido o Brasil concorrer com Portugal, ou seja, o Brasil não podia produzir nada que trouxesse uma concorrência do Brasil, tá?
Portugal faz o vinho, né? Portugal faz o Rexona. Portugal, eu tenho dois... Portugal faz esse perfume aqui. Portugal tem um perfume. O Brasil não pode fazer outro. Não pode. Não pode. O Brasil não pode produzir nada que Portugal já tenha. Ah, Bruno, mas Portugal não produz Rexona. Aí o Brasil podia produzir? Sim. Se fosse para atender ao mercado português e o lucro ir para a coroa portuguesa, sim. Por que o Brasil produzia cana-de-açúcar? Porque Portugal não produzia cana, não tinha como se plantar cana-de-açúcar em Portugal, porque o solo lá não presta. Então, foi permitido produzir açúcar no Brasil, porque não tinha um açúcar português para concorrer. Beleza? Então, tudo que Portugal produzia, o Brasil não podia produzir. Isso principalmente a respeito, né, de produtos manufaturados. Roupas, bebidas, talheres, porcelana. O Brasil não podia fazer nada disso. Nada. Se você quisesse comprar um prato bonito, uma cerâmica bonita, um talher bonito, tinha que ser importado. O Brasil não podia produzir nada que Portugal já produzisse. Por isso que foi permitido produzir o açúcar, porque Portugal não produzia açúcar. O solo português não presta para se plantar açúcar. Beleza? Então, o Brasil era proibido de fazer concorrência a qualquer produto português. Ok? A colônia só podia produzir o que a metrópole não tinha condições de fazer. Já falei isso, né? Acabei de dizer, falei, é o exemplo aqui dos perfumes. Ok? A função da economia colonial era de servir aos interesses da metrópole. Isso aqui é o pacto colonial, né? Esse nome pacto está errado, pessoal, porque pacto significa acordo. Que diabo de acordo é esse que só favorece um lado? Então, esse nome pacto aqui era para já ter sido mudado, porque de pacto não tem nada, mas era como ele chamava, né? Então, pacto. Pacto, patrão, quando você tem um pacto, você faz um acordo e os dois ganham. Eu tenho um pacto com a minha esposa, nós se casamos, o nosso casamento, nossa cerimônia de casamento foi um pacto, onde os dois devem usufruir disso, né? Uma família, um casamento em que só um ganha, só um vive bem, só um, não estou falando financeiramente, mas lucra em tudo, em felicidade, isso não é um casamento, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você tem Portugal e Brasil, mas só quem se dá bem em tudo é Portugal. Então não é um pacto, ok? Mas essa é a palavra que a gente chama mais, é meio safadinho, né? Pacto colonial não, era para ser só exploração colonial. Aí ia estar certo. E Portugal só fazia explorar no Brasil. Ok? Entenderam aqui essa parte? Ficou alguma dúvida sobre isso? Pois é, Henrique. Estou aqui no Brasil por um longuíssimo período. Os caras exploraram aqui até as tampas mesmo. Exploraram com força. Ai, minha vozinha. Amanhã, sexta-feira, eu vou dar 3 horas de aula seguida à noite aqui. Para um cursinho para a galera que quer ser PM no Ceará. E minha voz estiver assim, vai dar primeira. 3 horas falando sem parar. Aí vamos lá. Até lá o melhor. Ó, e aí a gente tem como carro-chefe, né, o ciclo do açúcar. Então o Brasil vai ter vários ciclos econômicos, ou seja, vários momentos em que uma coisa vai dominar a economia. Nós temos aqui no primeiro o ciclo do açúcar, depois nós vamos ter o ciclo do ouro, depois nós vamos ter o ciclo da borracha. Né? Hoje a gente está no ciclo do quê? Vai ter o ciclo industrial, né, petróleo, e hoje nós temos o ciclo do... O que é que o Brasil mais produz hoje? Vocês sabem me dizer, vocês veem isso em geografia. O que é que o Brasil mais produz? Qual é o carro-chefe da economia brasileira? O que é que sustenta a economia? O que é que mais produz o PIB dentro do Brasil? Vocês que assistem às aulas de geografia, vocês vão saber me responder isso. Me digam aí, pessoal. Quem é que vai me citar essa informação? Qual é o ciclo econômico que a gente vive hoje? Ele já falou, soja, é o agronegócio, né? É a agricultura, né? Hoje nós estamos vendo o ciclo da agricultura. Tanto você tem uma crise de 2008 para cá,
Tudo no Brasil se abalou, menos o quê? O agronegócio. O agronegócio é o carro-chefe da economia brasileira. O preço das coisas está muito caro, pessoal, não é só no Brasil, não. Já vou logo dizendo uma coisa a vocês. O preço de tudo subiu no mundo. Não é privilégio do Brasil que tudo esteja subindo. É no mundo. Estava assistindo hoje no Bloomberg, que é o maior canal sobre negócios do mundo, economia. Está faltando mão de obra na agricultura no mundo todo. Ok, pessoal? Então é por isso que o preço da soja subiu, o preço do trigo subiu, o milho subiu, porque está tendo uma crise de mão de obra em todo o mundo. Então o preço de tudo subiu. Para você ter noção, em relação a agosto desse ano para agosto do ano passado, os alimentos no mundo subiram de 8% a 10%. No Brasil subiu 7%, né? A gente já está com quase 8% de inflação, tem aí de 7% a 8% de inflação. No mundo subiu mais que no Brasil. Então está subindo no mundo todo. E, infelizmente, está subindo no mundo todo o preço de tudo. Por causa de quê, meu povo? Pandemia. Quem é que estava esperando um negócio desse? A pandemia é um negócio que desestruturou, foi tudo. Tá faltando até PlayStation 5, até que eu tento comprar um PlayStation 5 e minha esposa não deixa, porque eu também não tenho dinheiro. Mas... Tá podendo, viu? Hã? Como é, Tá Valdo? podendo, viu? Um PS5, tá podendo. Não, eu tenho vontade. É que eu já tenho um PC Gamer, aí a Lidiana disse que eu não tenho pra quê, tem um PlayStation 5. Ora, quanto mais jogo, melhor, não? Ela não Não é entende. isso, é. Só entende quem gosta de jogar. Pois é. Aí ela, né, você já tem um PC que você joga, faz tudo. Mas o PlayStation é muito mais bonito, combina com a sala, combina com o meu aquário, que é Não branquinho. é isso? Os três controles de uma cor diferente, cada um de uma cor diferente. Pois é. Ó, o Henrique falou aí, ó, a indústria e o agropecuária, acho que 27% do PIB. É uma parcela gigantesca, 27% do PIB, né? Pois é, a base é o PIB. Tanto que tudo quebrou, menos o agronegócio, pessoal. O agronegócio não quebra. Por quê? Porque alimento a gente tem que estar caro ou barato, pessoal, comer você tem que comprar. Você tem que comprar alimento. Você tem que comprar. Né? Vou passar fome porque o pão agora está 75 centavos. Vou deixar de comer o meu pãozinho com ovo. Não, você vai lá e paga 25 centavos a mais que você pagava antes, né? Porque alimento é aquela coisa que o ser humano necessita. E vocês fazem um esforcinho para comprar mesmo. Ok? Então, o nosso primeiro ciclo, alguns dizem que foi o pau-brasil. Eu acho que o pau-brasil não foi ciclo econômico, pessoal. Exploração pequena e tal. Eu nem considero o pau-brasil como um ciclo econômico. Mas aqui, o primeiro mesmo aí vai ser o da cana-de-açúcar, né? Que daí da cana-de-açúcar você tirava o açúcar, mascavo, que era refinado, deixa eu mudar a cor para o vermelho. Você refinava na Europa, né? Você também fazia do melaço, ou seja, um subproduto da cana-de-açúcar é a rapadura, e um subproduto também da rapadura, da cana-de-açúcar era a cachaça. Então, quem inventou a cachaça foi o brasileiro. A cachaça foi inventada no Brasil. Oficialmente, quem tem a patente da cachaça é o Japão. Não sei se vocês sabem disso. Porque a burocracia no Brasil era tão grande para patentear algo que os japoneses foram lá e patentearam primeiro. Então, hoje, quem detém a patente da cachaça é o Japão, mas quem criou a cachaça foi o Brasil. Foi aqui no Brasil, nos nossos engenhos. Os caras fazendo o melaço, o açúcar, você espreme as toras da cana-de-açúcar, você pega aquele caldo, você bota num tacho gigantesco e cria um melaço e deixa descansando dentro da caldeira. O suor do vapor daquele produto subia, que molhava o teto, deixava o teto ensopado, e tanto vapor que subia e se condensava no teto. E aquele negócio pingava na cabeça das pessoas, né? Ficava tão molhado que você passava e ficava pingando. E aí os caras pegavam e bebiam. E, rapaz, que negócio gostoso. Que bebida é essa que quando sobe, evapora, fica lá e pinga na cabeça? E daí surgiu a cachaça. E por que a gente chama de pinga? Porque pingava na cabeça da galera que estava dentro do engenho.
Então, expliquei para vocês a origem da cachaça. Iam fazer açúcar, o açúcar mascavo, evaporava, né, ficava lá no teto, pingando na cabeça aquele líquidozinho, os caras beberam, viram que era bom, e aí apelidaram de pinga. Então, o primeiro nome da nossa cachaça era pinga. Por quê? Porque pingava. Vamos beber a pinga, que é aquele negócio que pinga na cabeça, né? Então, daí surgiu a cachaça aqui no Brasil. Cachaça para intensificar o romantismo da época. Pense na época romântica. Pense, Brasil colônia era romântico demais. Aí vamos lá. Participação dos holandeses na produção. Prestem bastante atenção nisso. Os holandeses, né, que na verdade já falei para vocês que é Hades e holandês, mas enfim. Vai dar não é nem holandês. Eles que vão financiar, citei isso até na aula passada, né? Eles vão financiar a construção dos engenhos, né? Vão financiar também o transporte dos negros africanos, da África para cá. Eles vão levar para... Portugal vai levar para a Europa. Chegando lá, a Holanda vai refinar e distribuir, ou seja, vai vender. Né? Com isso, os holandeses tinham 65% do lucro da produção da cana-de-açúcar no Brasil. Ok? Então, Portugal tinha 30%, os senhores de engenho tinham 5%. Aí você fica, Bruno, e o senhor de engenho ainda era rico, né? Pois é, os senhores de engenho ainda eram muito ricos, pessoal. Então, mesmo ganhando só 5% da produção, você vê como o açúcar dava dinheiro. Dava dinheiro demais, porque você com 5% só do lucro, você era podre de rico, né? E aí a Holanda tinha 65%. Por quê, Bruno? Porque ela que financiou, ela que emprestou dinheiro a Portugal para iniciar a indústria açucareira aqui no Brasil, ok? Beleza, pessoal? Bom, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as invasões holandesas e aí a gente vai começar a falar sobre as revoltas coloniais. Então, o tema da nossa próxima aula, invasões holandesas, vocês vão ver que vai ter uma briguinha aí entre Espanha e Holanda, e as revoltas coloniais, porque já a gente vai começar a falar independência, beleza? Então, acho que daqui a 2 aulas a gente já vai estar tratando da independência do nosso querido Brasil varonil, o 7 de setembro, que a gente comemorou aí esses dias. Beleza? Beleza, pessoal? Desculpe a minha voz novamente, eu acho que daqui para a semana eu vou estar de boas, beleza? Mas está bem complicado mesmo falar. Então, um abraço, pessoal, um cheiro no coração de vocês, fiquem com Deus, muitas bênçãos, vamos se cuidar, já essa pandemia passa, dia 4 agora eu já volto a dar aula presencial lá no GES, hoje essa semana já teve escola voltando, então, vamos voltar, mas vamos voltar com segurança, usando máscara aí, vamos se vacinar, a vacinação já chegou na fase de vocês, né? Então, vamos se cuidar, já a gente vence essa peste chinesa aí, essa desgraça. Quem mandou aqueles cornos ir comer morcego, né? Mas, enfim, tudo está nas mãos de Deus. Então, um forte abraço, um beijão para vocês aí, valeu? Qualquer dúvida é só falar. Depois